Bom dia pessoal e Kiritos Uzumaki Fanfics apresentando um glutão cabeça dura capítulo 65 ao 66. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 65. Uma virada roteirizada. Olhos azuis se entreabriram e fitaram o teto de um quarto desconhecido. Os aromas estavam confusos, mas uma vibração familiar, porém estranha, pairava ao seu lado. Um braço o envolveu, e o doce perfume de Violette Elliot quase o embalou de volta ao sono. Quase. Seus olhos se abriram um pouco mais e ele tentou se sentar, mas o braço que o envolvia o peito o manteve preso no lugar. Para de se mexer, querida. Estou louca para dormir. O rosnado fez olhar para o demônio ao seu lado. Seu rosto parecia um mesmo, adorável e feroz, enquanto ela tentava resistir ao chamado do dia que ele havia despertado, mas seu cheiro estava diferente. Era uma mudança sutil, um violeta mais doce do que azedo, e sua vibração FBN era. Ele se endireitou bruscamente e encarou a cadela que agora rosnava. Aquela não era sua companheira. Não era sua Luon. Seus olhos se abriram quando seus lábios se retraíram, revelando um dente que ele tinha quase uma certeza de ser 1 milímetro mais curto. Seu idiota, eu te disse para não fazer isso. Os olhos vermelhos se arregalaram e depois se estreitaram em fendas brilhantes. Antes que ele pudesse pensar em reagir, tantos instintos conflitantes. A intrusa deve estar ferida. Companheira, não machuque. A estranha sósia, vestindo uma camisa de cuspidora de ácido na qual ela nadava, agarrou seu pescoço com as garras e o empurrou contra a cabeceira da cama desconhecida. Quem diabos é você e onde diabos está meu namorado? Mesmo sabendo que ela não era sua Luon, ouvir aquelas palavras saindo da boca dela fez algo desagradável se contorcer dentro dele. Meu nome é Naru, vias aéreas comprimidas. Droga, essa era mais forte que a do seu Luon. Ele também não queria provocar nenhuma travessura mágica. Você nem se parece com ele. Caramba! Tente de novo. Ela rosnou. Duque. Ele ofegou. Droga, como ele queria poder revidar. Essa coisa toda de não conseguir respirar não era nada boa. Duque Uzebub. Seu nome é Duque ou... Seu interrogatório foi interrompido quando a porta se abriu de repente e um pequeno foguete roxo entrou voando. Ah, ótimo! Ele ficou sem ar mais uma vez quando o impacto atingiu em cheio no estômago. Pelo menos o engasgo tinha parado, era o alívio que ele queria sentir, até se deparar com seu novo agressor. Uma pequena cachorrinha roxa se agarrou a ele, abanando o rabo freneticamente. Skirt, droga, quantas vezes temos que te dizer para bater primeiro? Dois olhos azuis brilhantes se abriram e se fixaram na cadela que parecia com sua companheira, mas não era, porque seu cheiro e vibrações eram um pouco diferentes. As orelhas da cachorrinha se ergueram e... Será que seu rabo está balançando mais rápido? Senhorita Loona? Você e o papai fizeram outra festa do pijama para o aniversário dele. Engasga com essa, parecida com o lunático. Naru Uzebub planejava mandar um comentário bem sarcástico para ela quando aqueles olhinhos azuis se voltassem para ele. Puta merda, aquele bico devia ser ilegal. Agora. Papai, isso não vale. Papai. Naruto deu um pulo para trás e ficou boquiaberto. Que merda te meteu nessa enrascada? A pergunta fraca de sua outra metade foi interrompida. Pirralha, onde diabos você está? Você não é meu papai? A inocência das crianças. A cachorrinha se afastou rapidamente e se aconchegou na criatura parecida com um mergulhão. Senhorita Mergulhão? O quê? Skirt, vai ligar para o Jiraiya. Ele soltou um suspiro engasgado ao ouvir o nome dele. Lunalik focou na reação dele e seus olhos, ainda lindos mesmo não sendo os de sua companheira, brilharam enquanto seu rosnado recomeçava. E Priscila? Agora, vou garantir que esse desgraçado não vá a lugar nenhum. Mas onde? É isso que eu vou descobrir. A criatura parecida com um lunático rosnou e retomou o aperto em sua garganta. Droga!
Ele deveria ter trocado de lugar com um clone quando teve a chance. Vá. Agora. A cachorrinha disparou, choramingando e gemendo enquanto fugia, e aquilo, caramba, comoveu-o profundamente. A Longleek pegou um elpone ao lado dela e fez uma ligação. Blitzo, vou cancelar hoje. Surgiu um imprevisto. Não, você precisa trabalhar, caralho. O aluguel vence essa semana. E, tanto faz. Bom, pelo menos, isso soava como a sua Loon. Shitsu ainda deve ser um saco. Ela desligou e estreitou os olhos. Puta merda, esse olhar não deveria ser tão ameaçador. Muito bem, Duque, você tem 3 segundos para começar a falar antes que eu comece a arrancar partes do seu corpo. Para qualquer outro demônio, essa seria uma ameaça crível. Para ele, ainda era uma ameaça crível, mas ele simplesmente regeneraria tudo o que fosse removido. E vou começar pelas suas orelhas estúpidas. Os órgãos em questão se retraíram enquanto Naruto fazia uma careta. A maioria começava com ameaças aos genitais, membros ou golpes letais. O fato de a criatura semelhante à lunática estar começando com partes do corpo não letais, mas ainda assim extremamente sensíveis, indicava que ela sabia do que estava falando. O que você quer? Ele perguntou com a voz rouca. Ela ainda o estava sufocando, e não de uma forma divertida. Meu namorado. E, isso ainda dói. Você talvez o conheça. Naruto Uzumaki. Seu Davi de Things Facilitated. A PMC mais bem-sucedida do inferno. Eu sou o maldito Senhor. De uma PMC. O choque o fez esquecer. A respiração obstruída o lembrou. Naruto engasgou quando garras cravaram em sua garganta e um rosnado que normalmente o excitaria fez seu estômago embrulhar em chumbo. Não era seu quarto, não era sua cama, não era seu companheiro. A única conclusão. Este não era o seu inferno. Não. Meu namorado é ponto. Bem, mesmo que ela não fosse sua companheira, essa Lon ainda era muito possessiva. Deve ter tido uma criação parecida em um orfanato. Espera, claro, Shitsu ainda fazia parte da vida dela. Você tem 2 segundos. 1. Diga adeus à orelha esquerda. Ao apertar o tal órgão, ele gemeu e ela parou. Espera, um filhote em casa. O instinto materno salvou a pele dele de novo. Que sorte! Seu olhar se voltou para a escrivaninha do outro lado da sala. Qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa, bingo. Adeus. Que porra é essa? Naruto saltou da mesa onde estava o laptop que havia trocado e agarrou Longleek num abraço de urso. Um abraço apertado o suficiente para restringir seus movimentos, mas não letal o bastante para não desencadear nenhum dos seus receios de machucar sua companheira. Desculpe, Lona, ele resmungou enquanto se afastava para segurar as pernas dela, impedindo que ela se apoiasse em algo. Astutos, tanto sua companheira quanto essa sósia, e espertos. Ela já havia se metido em brigas muito antes de se conhecerem, e eles viviam brincando de lutar. Era um ótimo prelúdio. Eu não sou seu namorado, mas você não é minha companheira. E, sem dúvida. Ela jogou a cabeça para trás, tentando atordoá-lo. Ele se esquivou. Você está morta. Vou arrancar sua traqueia e deixar você sangrando até morrer. Pelo menos você não está ameaçando transformar meu pênis em um vibrador. Ele grunhiu e apertou o abraço. Ela parou de se debater. Que porra é essa? Por que eu faria isso se meu pau é melhor que qualquer brinquedo sexual? Lona, eu não estou tentando flertar com você. Você morreria antes de conseguir. Seus esforços recomeçaram. Ele precisava se manter em movimento. Ela tinha apenas 1,5 centímetros a mais que ele. A ideia de Lon mais alto era sexy, e ele com certeza comentaria isso com sua companheira. Assim que esse pesadelo terminasse, então ele podia parar para que ela não cravasse as garras no tapete. O quarto estava destruído quando ela ficou sem gasolina. Você vai me escutar agora, porra? Eu vou te matar, ela rosnou, ofegante. Tanto faz, disse Naruto revirando os olhos. Meu nome é Duque Naruto Uzebub, segundo na linha de sucessão da casa de Uzebub. Meus amigos e meu companheiro me chamam de Naruto. E o Donoff, mas você não precisa saber disso.
Ah, então você não é só um psicopata do caralho. Você é um psicopata com uma fantasia. Ótimo. Sua vadia, eu acabei de trocar de lugar com aquele laptop. O que você quer? Ver meu corpo sem restrições. Ele rosnou. Uma maçaneta girou lá embaixo. Houve movimento. Lona fungou e depois deu uma risadinha. Não, eu quero ver sua bunda cheia de buracos. Ele franziu a testa. Que porra é essa? A porta do quarto foi arrombada e 3 cães infernais armados invadiram o local, acompanhados por 2 diabinhos armados e completamente desconhecidos. Eles vestiam equipamentos tânticos de combate, coletes à prova de balas, fardas e suas armas não eram angelicais, graças a Deus, mas estavam todas apontadas para ele. Um grande cão infernal de pelagem branca e prateada estava na frente, com seu rifle de assalto apontado para baixo e um rosnado no rosto. Se você tiver um pingo de juízo, vai libertar minha neta. Agora mesmo. Naruto sentiu o tempo parar. Aquela era, ele não ouvia aquela voz há milênios. Era ele. Era ele. Nossa, e eu que achava que aquele velho desgraçado tinha uma aparência ruim como humano. Sua alma gêmea fez uma careta. Pare de me chamar assim, Jiraiya. A criatura parecida com um lunático rosnou, com as orelhas dobradas para trás e um leve tom rosado nelas. Bem, você vai ficar assim quando aquele pirralho estúpido enlouquecer. Sapo, não é hora para isso. O cão infernal mais baixo, parecido com um samoyeda, com um fuzil a ar com mira telescópica apontado para a cabeça dele, rosnou. O clique sutil indicou que a trava de segurança estava desativada. Tenho uma visão clara. Onde está o chefe? Esse filho da puta não vai ficar de boca fechada. Rosnou o lunático. Não, eu não vou lutar. Houve um maldito mal-entendido. Naruto rosnou de volta. Ele olhou para os cães infernais e diabinhos, armados e prontos para desencadear o inferno sobre ele, e franziu a testa. Eu não quero lutar. Então você escolheu a casa errada para invadir. Lona, por favor, me faça isso. Ele gemeu. Antagonista, por quê? Porque sua companheira e outras versões dela eram tão antagonistas. Porque essa era a única maneira de ela sobreviver, seu idiota. Meu nome é Naruto Zebu, e eu acordei aqui. Pelo que entendi, sou uma contraparte dimensional do seu Naruto desaparecido. Os cães de 4 braços rosnaram junto com Lona enquanto ele falava. Os olhares sulfúricos dos imps brilhavam com a ira de Satanás. Sou o Duque da Casa Zebu. Segundo em comando, depois da abelha rainha. Tá bom, agora a gente sabe que você tá mentindo. O maior dos cães, com a espingarda, bufou. Chefe não faz parte de nenhuma casa, muito menos da abelha rainha. O desprezo e o escárnio foram seguidos por 4 cúspidas do grupo militarizado. Naruto franziu a testa. As vibrações hostis e negativas só aumentaram. Eu pensava que todos os cães do inferno adoravam a Belle. Então, você não só está mentindo, como é péssima nisso. Ou simplesmente está delirando. Jiraiya, sábio tarado. Sábio tarado. Sábio tarado. Disse com a cara fechada. A abelha rainha está muito envolvida com o próprio pecado. E ela é dona do chefe, porra. Um dos imps, o mais gordinho, cuspiu de novo. Vadia do caralho. Forçamos ele a entrar para a horda. Acrescentou o outro, rosnando. Talvez possamos usar você para tirá-lo de lá. A horda. Ah, droga, se a horda estava ativa e recrutando. Que porra é essa? O inferno estava em guerra. A horda nem é livre. Todos os cães infernais faziam parte da maldita horda desde que ela e a Cerberus criaram o primeiro. Que se dane essa baboseira de psicopata. Sapo, eu vou tomar o tiro. Rex, espere. Buxo, pato. Finalmente. Espere, não, nós podemos. Naruto fez uma última tentativa de se comunicar com aqueles cães de guerra. Bang. Escuridão. Agora. Gula, mansão Uzebu. Ao acordar, Naruto Uzumaki percebeu que algo estava errado. Ele não estava em sua cama. O que significava que aquela não era sua casa. O que significava que suas garotas não estavam por perto.
O que significava que ele havia sido sequestrado, o que seria impressionante, se não extremamente estúpido, mas um pouco menos do que se tivessem levado sua namorada e seu cachorrinho. De novo. Ele ainda sentia um gosto amargo na boca ao pensar naquela missão de resgate, em sua própria casa. Não havia muitos demônios que ousariam tentar algo contra ele. Não depois da execução que ele transmitiu por todos os anéis. Todo maldito demônio, fossem eles cães do inferno, pecadores, diabretes, bapomets ou qualquer outro não categorizado, que quisesse enfrentá-lo sabia do que ele era capaz. Se ele foi tirado de sua maldita casa, enquanto dormia, isso significava que ele não poderia proteger o que era seu. Apenas um nível de demônio, com exceção do próprio rei do inferno, poderia se safar com tamanha falta de respeito e descaso sem ser completamente mutilado, mas não por falta de tentativa da parte dele. O cômodo em que ele estava exalava o poder daquele demônio. Era fraco, mas estava lá. O corredor não era melhor, o cheiro era mais forte, junto com o leve almíscar de um antigo amigo que, pelo que ele sabia, não deveria estar naquela mansão. Os olhos azuis brilharam. Seu desgraçado. Ele rosnou e saiu furioso pelos corredores. A decoração estava diferente, mais uma reforma pós-festa, se ele tivesse que adivinhar, mas a planta geral era a mesma. E, como previsto, ele chegou à cozinha e seus dois suspeitos estavam lá. A própria abelha rainha estava voando pela cozinha, improvisando algo, com as mãos. Que estranho, e seu antigo melhor amigo estava encostado na bancada. A abelha deve ter notado sua vida peculiar, porque se virou mesmo enquanto os ovos na frigideira continuavam a ser batidos magicamente. Que merda de magia do pecado! O que te deixou tão de mau humor, querida, mano? O sorriso malicioso no rosto dela desapareceu junto com o queixo enquanto ela o encarava. Ele curvou os lábios, mostrou as presas e deixou o brilho dos olhos se intensificar. Maldito e misericordioso filho da puta, só estou pedindo uma vez, porra. Ele rosnou ao dar um passo para dentro. Que porra te fez pensar que você podia me tirar da minha casa? Sem a minha permissão explícita? Antes de um sábado qualquer. Quem você pensa que é? Vortex se levantou com um rosnado. Naruto o encarou, o desgraçado continuou rosnando. Muito bem, aulas de reforço sobre por que nenhum desses dois idiotas arrogantes se mete com eles são claramente necessárias. Eu sou o filho da puta que vai te dar uma surra de novo se você sequer pensar em bancar o machão de segurança comigo, Tex. Ele cuspiu as palavras. Seu olhar voltou para Belle, ainda boquiaberta. Os olhos dela estavam fixos no peito dele, mais uma desvantagem de ser sequestrada de casa enquanto dormia. Ele estava quase, não, espera, ele e Leona dividiram a cama na noite passada. Ele estava completamente nu, e seus olhos se arregalaram ainda mais. Ela encontrou a voz, e suas palavras o desestabilizaram. Há quanto tempo você está na minha horda e como diabos eu ainda não festejei com você? Em ordem. 1. É muito longo, e você sabe disso, então não tente me enganar. 2. Eu não curto festas, e vocês dois sabem por quê. 3. Vocês têm exatamente 5 segundos para responder a minha pergunta antes que eu fique violento. Naruto rosnou e cerrou os punhos. Como essa vadia ousa se fazer de idiota? Que audácia! Chega, seu idiota! Eu não sei quem você pensa que é, mas não fale assim com a minha garota. O olhar de Naruto voltou-se para o cão infernal bem a tempo de agarrar o idiota menor pelos ombros. Ele segurou firmemente o braço direito, girou o desgraçado e puxou o pulso direito para o meio das costas. Um empurrão forte fez o focinho de Vortex romper o gesso e o concreto que formavam o arco da entrada da cozinha. Naruto agarrou seu antigo amigo pela nuca e a puxou com força. Vortex ficou imóvel. Idiota! Naruto rosnou, os olhos brilhantes fixos no cão. Suas garras soltaram a nuca que haviam perfurado, sua palma centralizou o topo da cabeça dele e o puxou para fora do concreto. Um empurrão firme, um simples movimento de flexão, fez o desgraçado caolho se chocar contra a parede novamente, para que pudessem se encarar. Essa foi uma decisão muito estúpida, nubis.
Um dos olhos de Vortex se arregalou. Como você sabe esse nome? Ele perguntou. Naruto franziu a testa. Aquilo era genuíno. De jeito nenhum, Vortex estava com amnésia. Ei! Solta meu namorado! Uma cócega irrompeu em seu peito. Naruto a ignorou, mas rosnou quando uma garra enorme o agarrou. A rainha furiosa, grande e imponente, rosnou enquanto o puxava para longe. Eu disse para soltar, fortão. Que porra há de errado com você? Naruto rosnou para ela e, enquanto fazia isso, examinou o rosto de sua verdadeira forma. Ele só a vira algumas vezes, mas ela tinha cicatrizes no focinho, resultado do conflito dos pecados capitais com as sombras. Esta abelha não as tinha. Todas elas, não apenas algumas. Não é viagem no tempo. Vortex não me reconhece. Ela não me conhecia da horda dela. Naruto pensou, e então a pista condenatória o fez entender. Ele baixou o olhar e inclinou a cabeça. Que diabos você acabou de chamar ele? Meu namorado, seu pedaço de merda morto. O pecado da gula, enfurecido, deu um sorriso debochado. Com ciúmes? Ele pode te ter, porra. Naruto cuspiu as palavras. Ele fechou os olhos. As palavras Wild Things Facilitated significam alguma coisa para você. Agora eu posso fazer perguntas. Você não pode exigir nada. Isso é um não. Merda. Que porra é essa? Naruto congelou ao ter um pensamento. Aquelas duas não o conheciam, mas estavam claramente no inferno. Se Bei considerava Vortex seu namorado e não usava sua horda, ou usava, e não o conhecia, ou usava para saciar sua luxúria, então havia a ausência de cicatrizes que qualquer luta com as sombras do pecado teria deixado. Isso era ruim. Ele poderia não estar mais em seu inferno. O que significava que não seria capaz de proteger suas garotas. Bem, Lona poderia se defender e eles ainda não tinham feito planos oficiais, mas estavam prestes a completar 6 meses de namoro. Sem mencionar que Imavari estava implorando para que ele fizesse isso acontecer, até mesmo descaradamente na frente de Lona. Suas pupilas se contraíram. Imavari não estava aqui. Seu filhote estava vulnerável. Sim, ela tinha toda a legião dele à sua disposição, mas ele era sua primeira linha de defesa. A melhor linha de defesa. Agora que ele não estava lá, não podia proteger seu filhote. O pensamento era irritante, não chega nem perto de descrever. Quando eu chegar em casa, alguém vai morrer. Ele decidiu. De forma dolorosa. Tão dolorosamente maldita. Vão escrever popeias sobre isso. Ei, fortão. Tá aí. É fácil pra mim continuar puto quando você ignora minhas ameaças. Ignorar você não é problema nenhum. Naruto cuspiu as palavras, saindo de seu próprio acesso de fúria. Ele zombou do pecado. Não quando você não é minha rainha. Com licença. Acho que você deveria reconsiderar a sua situação antes de me tratar com essa atitude arrogante. Beelzebub respondeu com desdém. Eu tenho. Ele rosnou. Suas orelhas se retraíram e seus olhos brilhantes se estreitaram. O que um nome Naruto Uzumaki significa para você? Beelzebub ficou imóvel. Um instante de puro silêncio se passou. Então, ele foi apertado, e colocado cara a cara com o pecado da gula. O bafo matinal rançoso. Acho que não importava em que inferno ele estivesse, o hálito apimentado de Bei continuava fétido pra caralho. Se você encostar em um único fio de cabelo do meu irmãozinho, nem mesmo os decretos de Lúcifer poderão te proteger. Tenho pena do desgraçado que você chama de irmão. Por que diabos eu o machucaria? Naruto resmungou. Ele revirou os olhos quando ela rosnou. Além daquela vez em que eu me defendi de um ataque daquele idiota que você chama de namorado. Tudo que eu fiz foi acordar num lugar estranho e fazer perguntas ao dono da casa, como qualquer nascido do inferno faria. Seu pirralho. Beelzebub franziu a testa e apertou o aperto novamente. Outra cócega atingiu sua gola, mas ele a ignorou e encarou o pecado da gula. Por que você perguntou sobre meu irmãozinho se não o machucou? Perguntei se um nome Naruto Uzumaki significava alguma coisa para você porque é o meu nome, sua idiota. Naruto rosnou.
Beelzebub o encarou com raiva e o empurrou contra seu focinho. Que dentes grandes, mas Naruto deixou de ter medo de Beelzebub depois que ele aprendeu no pacto demoníaco. Uma inspiração profunda fez com que alguns pelos soltos voassem para dentro de suas narinas. Beelzebub estremeceu. Caramba, você cheira bem. Não como meu irmãozinho. Quase como o Tex. Viril. Forte. Outra cheirada. E tipo, um toque de algo mais velho que eu. Isso é o mais próximo do meu irmãozinho. Espera, uma terceira cheirada e sua paciência foi testada. Outra pausa ocorreu antes que dois enormes olhos vermelhos compostos substituíssem o nariz preto que o encarava. Você tem um filho, porra. Sim, admitiu Naruto, relutantemente. Tenho um cachorrinho para o qual preciso voltar. E onde é isso? Imagino que seja um inferno diferente, disse Naruto, com a cara fechada. Beelzebub estreitou os olhos e ele revirou os céus. Ora, é o segredo mais mal guardado do mundo que existem outros infernos. Uma vez encontrei um cão que migrou para o meu inferno depois de urinar na goitia errada do dele. Você não quis dizer irritado? Eu gaguejei, porra. Ele franziu a testa. Me ajude a voltar para casa e ver meu cachorrinho, ou farei de tudo para tornar sua vida um inferno. Tá bom, agora eu meio que entendo porque aquela abelha rainha queria você. Beelzebub deu um sorriso de canto. Uma de suas garras tocou o nariz dele. Você fica uma gracinha quando age como um paizinho. Vou te dizer o que digo a ela sempre. Ele franziu a testa e mordeu a garra dela, fazendo-a recuar bruscamente. Seu olhar fulminante veio acompanhado de um rosnado baixo. Não estou interessado. Bem, isso é uma grande mentira, disse Beelzebub, com a maior seriedade. Que se dane a semântica, sim, vocês dois são lindos. Naruto respondeu no mesmo tom indiferente. Mas eu tenho namorada. Então, compromisso é uma questão multiversal para você, não é? Não? Por que não a convida logo? Pelo amor de Deus, eu não vou ter essa discussão de novo. Naruto rosnou. Ele encarou o pecado sorridente. Me ajude a chegar em casa, ou me arrume uma calça e eu me viro sozinho. Putz, agora eu meio que quero ficar com você. Beelzebub deu um sorriso malicioso. Esse tipo de tempero. Você deve ser uma fera na cama, tipo o irmãozinho. Por quê? Naruto fechou os olhos e lutou contra a vontade de reclamar. Porque essa é a minha maldita vida. Capítulo 66. Desde que você se foi, eu sou Kurama. A raposa de 9 caudas. A calamidade ambulante. Eterna. Infinita. Devastação e sofrimento. Eu sou Naruto Uzumaki. O shinobi da folha. O receptáculo da raposa de 9 caudas. Inquebrável. Teimoso. Morto, e com a minha morte, a raposa morre. O jogo era simples em sua essência. Dois participantes se revezavam, trocando formulários e títulos, até que um deles não pudesse mais prosseguir. Nesse caso, a primeira rodada se repetiu 4 vezes, sempre com o mesmo objetivo, até que o desafiante compreendesse as regras. Com os olhos vermelhos e semicerrados, o jogo recomeçou. Eu sou uma vidora. Predadora de emboscada, com presas venenosas, no topo da cadeia alimentar. O anfitrião estremeceu e caiu de joelhos, a respiração ofegante enquanto as veias ardiam como se veneno corresse por seu corpo. Entre dentes cerrados, o anfitrião falou. Eu sou uma águia. Matadora de serpentes, portadora de garras, atacante aérea. Profundas lacerações romperam a pele do desafiante, atingindo seu rosto e garganta. O sangue pingava no chão alagado. O desafiante tossiu e praguejou antes de ser repreendido. Eu sou um caçador. Atirador de elite, especialista em arco e flecha, atirador de elite de aves. A garganta do anfitrião estava apertada, perfurada por um projétil inexistente. Enquanto o sangue se acumulava e se misturava ao do desafiante, o anfitrião tossiu. Isso continuou por um instante antes de o anfitrião falar com uma voz rouca. Eu sou Salmonella. Microbactéria que contamina carne e mata caçadores. O desafiante engasgou e sufocou antes de expelir uma bile negra.
O desafiante ofegou e arquejou, os olhos cerrados com força, antes de se abrirem de repente e encontrarem o olhar do anfitrião. O desafiante rosnou. Eu sou fogo. Purificador de bactérias, consumidor de matéria, calor que ganha forma. O anfitrião arquejou quando o ar lhe foi roubado, a pele e o pelo reduzidos a cinzas. Eu sou uma tempestade. Uma força da natureza que apaga incêndios, altera a superfície. O Challenger rugiu enquanto sua pelagem ficava encharcada e chamuscada repetidamente. Eu sou um planeta. Formador de ecossistemas, capaz de acabar com tempestades, peso incomparável. O hospedeiro foi reduzido a mãos e joelhos, esmagado pelo peso de um planeta. Eu sou um sistema solar. Manipulador da gravidade, guia celestial, um excesso de possibilidades. O desafiante também foi derrubado pelo peso de vários corpos celestes. Uma única gota d'água caiu em algum lugar próximo enquanto a iluminação sulfúrica tremeluzia e o jogo metafísico chegava a uma pausa, os efeitos se dissipando antes que os participantes expirassem. As duas formas tremeram enquanto se erguiam lentamente, recuperando suas ereções completas, ambas visivelmente exaustas pelo jogo. O enorme, verdadeiramente titânico desafiante se julgava invencível e lançou um olhar fulminante para o anfitrião. O hospedeiro, um filhote tolo, ex-carcereiro, ex-guarda, um enigma completo, encarou o titã com seus olhos azuis flamejantes e usou uma mão com garras para limpar o sangue residual em seu focinho. Os ombros do hospedeiro subiam e desciam a cada respiração antes que a mandíbula entreaberta se fechasse. Seus lábios escuros se curvaram em um sorriso. O hospedeiro deu uma risadinha antes que ela se transformasse em uma gargalhada completa. Ele se agarrou aos joelhos para se manter ereto. Sua cauda pendia, encharcada na poça de bile, sangue e água, assim como as 9 caudas do desafiante. Do que você poderia estar rindo? O desafiante rosnou enquanto seus olhos vermelhos se estreitavam. A risada do anfitrião se transformou em um largo sorriso sangrento. Eu vou vencer. Aqui e agora. Acabei de descobrir a maior brecha do jogo. Você é tão irritante. O desafiante franziu a testa. Que brecha? Não havia nenhuma, exceto, os olhos vermelhos se arregalaram. Era óbvio Não. Não de novo. O desafiante rosnou. Eu sou a morte. O ômega. O fim de tudo. O último passo da vida, espalhando tristeza, causando sofrimento. Eu sou a morte inevitável. O anfitrião mergulhou de braços na água. Corpo imóvel. O desafiante observou por um instante, antes de soltar um suspiro de alívio. O desafiante havia vencido, sem dúvida. Não havia nada além da morte. Nada tão certo quanto isso. Exaustão não era suficiente para descrever o que o desafiante estava sentindo naquele momento. Uma dor e um sofrimento como nunca antes sentidos. Será que o anfitrião se mexeu? Não. O desafiante respirou fundo. Não, o jogo não podia continuar. A carta trunfo foi jogada. Nada derrotava a morte. Nada. Teria que ser divino demais para qualquer um deles usar. Essa era a limitação do jogo, pois fora criado pelo divino para ser jogado com outros divinos. Pelo sábio, você simplesmente não vai morrer. O desafiante sussurrou, em parte admirado, em parte enfurecido. Eu sou esperança. O anfitrião respirou fundo e um peso enorme saiu dos ombros do desafiante. Olhos azuis brilharam ao encontrarem os olhos vermelhos atônitos. Aquela que traz luz, sempre inspiradora, perseverante diante da morte, esperança. O que matou a esperança? Apatia. Talvez, mas uma dose suficiente de esperança poderia inspirar alguém apático a agir. Emoções fortes. Elas suprimiriam a esperança, mas jamais a extinguiriam. Foi o que motivou o sábio criar o desafiador e seus semelhantes. O Challenger ficou impressionado. O desafiante deitou-se mais uma vez e seus olhos vermelhos se fecharam. Eu admito. Você venceu, garoto. Ei, eu te disse. O hospedeiro sorriu enquanto a luz na paisagem mental os envolvia. Então, Kurama, certo? Que tal sair do meu corpo? Assim, sem mais nem menos?
Assim, sem mais nem menos. Qual é a pegadinha? É uma espécie de redistribuição de poder. Podemos até continuar conectados, mas não quero você na minha cabeça o tempo todo e gosto demais de mim do jeito que sou para me fundir com você. Isso aconteceu mesmo. Gaara e Ishigi se fundiram. Shukaku se foi. O Titã piscou. Mais ou menos. Sei lá, o Gaara foi bem vago quando descreveu isso. Vou manter minha autonomia. Acho que sim. Como eu disse, não quero você na minha cabeça, porque Kit gesticulou ao redor. Da última vez que isso deu certo para nós, foi meio ruim, né? Você odiou, eu odiei. Ninguém gostou. Seu shinobi provavelmente fez isso. Boa observação. Kit recostou-se e olhou para o teto escuro e sombrio. Mas, nós não gostamos. E sofremos com isso, então, sabe? Nossa opinião tem mais peso. Aliás, falando em sofrimento, um lampejo de luz estelar começou a surgir quando o esgoto se desfez. O chão sob seus pés se transformou em terra, em vez de pedra encharcada, e ao redor deles brotaram folhagens e madeira. O Kit sorriu e fechou seus olhos azuis enquanto uma brisa suave soprava. Muito melhor. O Titã arqueou uma sobrancelha e olhou em volta. Nada mal. Espaçoso, com lugares para se esconder, e ouso dizer até razoável. Uma boa réplica. Obrigado. Mas, o que é aquela imagem no céu? Ponto. Parte do motivo pelo qual eu não quero você na minha cabeça. É meio íntimo, sabe? Essa situação é ponto. Muito mais razoável do que ficar acorrentado e amarrado a uma laje de terra em meio a uma piscina de lava. Nossa, espera aí, o quê? Isso aconteceu com você? Sim. Você quer conversar sobre? Não. Justo. Então. Autonomia, fora da minha cabeça e vice-versa, algo mais? Duvido que consiga manter toda a minha força, provavelmente não. Sou bom em improvisar, mas não tão bom assim. Você acha que isso vai funcionar? Não sei. Estou meio que partindo de uma teoria sobre como minha irmã e o ex-namorado dela criaram cães do inferno. O quê? Pensando bem. Não quero saber. Tenho certeza de que vou descobrir. Provavelmente. Muito bem, Kit. Temos um acordo. Aperto de mãos. Kit estendeu a mão. Eu poderia te esmagar na minha mão. Sim, mas aí voltamos à estaca zero. Ponto. O Titã deu uma risadinha. Sua própria mão se estendeu e a ponta de sua garra repousou na mão da criatura menor, semelhante a uma raposa. Temos um acordo. Suas mãos se moviam em sincronia e o reino da madeira e da noite se iluminou como uma luz ofuscante. Um indivíduo corado, de 4 olhos, ergueu subitamente os olhos da sua bebida. Parece que alguém fez algo que eu deveria investigar. Por outro lado, YOLO. Ele riu baixinho para si mesmo. Um movimento chamou sua atenção e ele acenou com a mão. Oh, senhor garçom. Preciso de outro Apletine. Ora. Vejam só quem veio até prédio para me visitar. Lucifer sorriu, mostrando os dentes, para o visitante. O que eu poderia ter feito para merecer essa honra? Você sabe exatamente por que estou aqui, estrela da manhã, disse Lobo, arrastando as palavras enquanto dava um passo à frente, impedindo Shigai de segui-lo com um gesto de mão. Ele olhou para a esquerda, pela janela que dava para a cidade do pentagrama. Além dela, visível no céu, havia uma grande formação escura de nuvens. Uma linhagem despertou seu poder. Ele deve ser recuperado pela Alcateia. Veja bem, eles podem simplesmente viver em Pride. Eu não, quer dizer, tecnicamente, Lucifer revirou os olhos. Eu que mando em tudo, sabe, sendo o rei e tal. Mas, os nascidos do inferno, são volúveis. Não, essa não é a palavra. Teimosos, vamos usar teimosos. Então, eu meio que deixo essa merda para Satanás e os outros. Eu cuido das coisas mais importantes. Sim, e como está sua esposa? Perguntou o Lobo, secamente. Talvez ela resolva isso para nós. Como sempre fez. Eu sei o que você está tentando fazer.
Você está tentando me irritar e, por ser neutro, acha que eu não posso revidar, disse Lúcifer, com um sorriso forçado e o olho direito tremendo. Mas eu lido com pecadores, meu amigo. Todo santo dia. Deixa eu te contar uma coisa, Lúbio, você lida com almas mortais que se tornam imortais e ficam muito arrogantes, então acaba sendo extremamente criativo. Vocês não vão nos deixar entrar nessa cidade, vão? Não. Não sou. Na verdade. Lúcifer endireitou-se e estalou os dedos. Sua bengala transformou-se em um microfone e ele bateu nela para obter feedback. Atenção, habitantes da cidade Pentagrama. Aqui é Lúcifer falando. Pelas próximas 24 horas, a cidade e todos os seus habitantes estão livres para serem conquistados. Além disso, quem parar a nevasca, fica com o território. O cronômetro começa agora. Divirtam-se. Você, Lobo, rosnou enquanto o rei do inferno revertia sua bengala ao normal. Ele cravou uma garra escura no rosto de Lúcifer. Você acabou de condenar um dos meus bandos à morte. Quer dizer, provavelmente. Quem sabe? Talvez Char Char se sinta inspirada, duvido, mas a esperança é a última que morre. Lúcifer sorriu. Seus olhos brilharam enquanto seu sorriso cheio de dentes se alargava. Da próxima vez, Lobo, aconselho que você não perca suas coisas de vista. Mas ei, tente ver o lado bom. Quando eles estiverem mortos, você pode vir buscar o corpo. Lobo rosnou novamente e deu um passo à frente para encarar o rei do inferno com um grunhido. Lúcifer nem sequer se moveu. 4 olhos vermelhos se estreitaram antes que o maior dos dois se afastasse bruscamente e praguejasse em outra língua. Pequenos gestos foram feitos antes que ele se virasse novamente e apontasse para o rei do inferno. Você vai se arrepender disso, Lúcifer, estrela da manhã. Ele cuspiu o nome como uma maldição. Eu juro pela minha posição, você vai se arrepender disso. Que bom te ver de novo, Loki. Seus filhotes continuam lindos, diga a eles que podem vir brincar quando quiserem. Gritou Lúcifer enquanto o Alfa dos Koichi saía furioso de casa com os 2 filhotes a reboque. O rei do inferno esperou a porta fechar antes de se jogar em uma cadeira e gemer, cobrindo o rosto com as mãos. Ah, pai, nunca pareceu tão difícil para você. Como você e Lilith conseguiram? Pai, que sonho estranho. Bey gemeu enquanto se sentava e esfregava o olho com uma mão, enquanto a outra pegava o celular. O meu irmão era gato e tal, mas meio babaca, mesmo assim, eu pegaria. Oficialmente, já fazia 2 meses desde o último cochilo do Baby Bro. Ela mandou 2 mensagens para Vortex e Cerberus para ver se ainda estava tudo certo para amanhã à noite. Ela queria saber se o ex dela estava de acordo para um teste, já que o Bula tinha deixado super animada e ela teria adorado se não tivesse acontecido isso 2 noites atrás. Bem, ela ainda estava animada para o teste, mas a espera tinha sido insuportável. 3 semanas de festas, sexo oral, sexo anal e tesourinha com desconhecidos não são a mesma coisa que ser penetrada por um garanhão, murmurou Bey, cansada, enquanto saía da cama e pegava suas roupas antes de ir ao banheiro. 2 horas depois, ela desceu até a cozinha para esquentar o café da manhã que havia pedido alguns dias antes. Em sua caminhada cansativa, ela passou flutuando pela ilha da cozinha, onde descobrira que os clones do irmãozinho podiam gozar, e assim se inspirou em um novo plano sexy para colocar em prática assim que aquele bobinho do irmãozinho acordasse, onde um demônio magro e musculoso, parecido com uma raposa, com pelagem laranja dourada e marcas semelhantes às do seu irmãozinho, estava sentado. Sua mente, focada na comida, notou o estranho e arquivou sua presença para lidar com isso mais tarde. Claro, ele era bonito, sexy e irradiava um poder latente que parecia familiar, mas seu cheiro não era o que ela conhecia e sua aura era meio tranquila. Ela estava com muita fome e não queria fazer nada de que se arrependeria com um potencial garanhão. Portanto, sua benevolente decisão de ignorá-lo por enquanto. Bom dia, Bey. A voz rouca do estranho a cumprimentou com um leve tom mais elevado. Certamente soava familiar, e provavelmente foi por isso que ela respondeu da mesma forma. Bom dia, maninho. Bey murmurou enquanto vasculhava a geladeira.
Onde diabos Vortex colocou aquele burrito horrível? Espera, será que ele levou no dia seguinte? Droga, Bey talvez tenha que manifestar um novo só para saciar a fome. Mas as criações dela não eram tão boas quanto as vibrações apimentadas de algum demônio de classe baixa que davam um toque extra que os temperos normais não conseguiam. Espera aí. Bey se virou bruscamente e bateu suas 4 garras na ilha da cozinha enquanto olhava para o recém-chegado sentado à sua frente com um sorriso irônico no rosto. Irmãozinho. Você está acordado. Só me dei conta disso agora, né? Ele deu um sorriso irônico e levou uma caneca de café ao focinho. Ao abaixá-lo, revelou que uma parte de sua pelagem amarelo-alaranjada era totalmente preta, semelhante ao tom opaco que circundava seus olhos e os ligava às orelhas, que agora eram mais longas e estreitas do que antes. As cicatrizes, antes visíveis em seu tom creme, ainda estavam presentes, mas se misturavam melhor com essa nova tonalidade da pelagem, tornando-as mais difíceis de perceber. Com exceção daquela sobre o peitoral, onde fora esfaqueado. Enquanto seus olhos percorriam um novo casaco do seu irmãozinho, ela notou algumas manchas mais escuras em seus ombros visivelmente magros e arredondados, ao redor dos antebraços definidos, e 2 barras peculiares que levavam até suas clavículas. Uma delas tinha uma lua crescente prateada, combinando com a gola que ele usava. Além disso, seu corpo definido estava totalmente à mostra. Droga, Bey ia começar a ofegar se continuasse a admirá-lo assim. O irmãozinho tinha se tornado um gato, mas esse novo físico esguio e o casaco diferente, era muito mais sexy. Ela engoliu em seco. Foda-se. Só depois de ver meu loom, respondeu Baby Bro friamente. Bem, ela poderia conviver com isso. Espera, isso não foi um corte total. Meu Deus, Bey estava tão feliz com o rumo que o dia tomou. E mal tinha começado. Quando você acordou? Há umas 2 horas. Que estranho, foi mais ou menos na hora que a Bey acordou. Coincidência? Provavelmente. Espera, o que ele disse? Ela inclinou a cabeça. Você ainda não viu Pretty Poop? Eu não tenho a sutileza necessária para fazer essa viagem. Ele havia adquirido mais poder e não conseguia controlá-lo completamente. Ela podia sentir um leve gosto, quase como aquela porcaria que o idiota enfiou nele que ela não gostava que ele usasse para treinar, e era incrivelmente potente, definitivamente à altura de sua habilidade latente. Droga, que tesão! O ronco no estômago a lembrou do porquê de ter se dado ao trabalho de ir até a cozinha. Merda, Bey estava com muita fome para estar tão excitada. Ela aceitaria sua habilidade culinária mediana por enquanto, manifestando um burrito gigante de café da manhã do tamanho de um pecado, que ela engoliu rapidamente. Então, por que não ligar para ela? Gaada me disse que ela anda sensível ultimamente. O irmãozinho suspirou. Algo relacionado a algum acontecimento mágico? Se for isso, não quero surpreendê-la muito. Algumas coisas mudaram enquanto eu dormia. É sério isso? Bey sorriu e apoiou o queixo nas mãos enquanto pairava em frente ao seu irmãozinho. Ela claramente lambeu os lábios. Você passou de um petisco para um banquete completo, irmãozinho. Ela vai adorar. Eu sei que vou. Te impressionar não é exatamente difícil, maninha. Ele provocou com um sorriso antes de virar mais café. Bey sorriu de volta. Sim. As brincadeiras entre irmãos eram muito divertidas. Quase tão divertidas quanto trançar. Se pudéssemos, por favor, prosseguir com o dia antes que vocês dois comecem alguma coisa na minha frente. Quem diabos? Bey sentiu seu cérebro travar quando um pequeno filhote de demônio laranja, parecido com uma raposa, pulou na mesa ao lado do irmãozinho. O filhote, um menino, evidente pelo leve toque picante em suas vibrações, cruzou os braços e encarou o irmãozinho com uma carranca no rosto. Seus olhos se estreitaram ao sentir o cheiro do recém-chegado. Quase idêntico ao Baby Bro, mas pequeno, com um rabo comprido que claramente pendia da mesa, por baixo da camisa larga que com certeza já fora do Baby Bro. Bey tinha quase uma certeza de que ele estava usando aquela camisa da última vez que o viu.
O filhote tinha até uma pelagem da mesma cor que a do Baby Bro costumava terça-feira. Um cheiro quase idêntico ao do Baby Bro, diferente apenas por uma sutileza que nem um cão do inferno notaria. Seus olhos vermelhos brilhantes, nas mesmas órbitas negras que levavam às orelhas, assim como os do Baby Bro, se voltaram para ela, e as 3 linhas em cada bochecha, a segunda linha, igual à primeira. Aquelas eram as marcas fofas do Baby Bro, se curvaram para baixo enquanto sua carranca aumentava. Shukaku nos disse que precisamos estabelecer uma conexão com sua companheira, Naruto. É essa conexão que provavelmente afetou o controle de chakra dela. Pela última vez, é Magic. Por que isso importa? Perguntou o gatinho, arrastando as palavras. Eu pensei que essa fêmea fosse importante para você. Ela é. É que, eu preciso explicar, o irmãozinho apontou para o Kit. Você. Eu não sei como. Você poderia praticar com ela. Ela está bem? Perguntou o Kit, apontando para Bell, que o encarava. Abelha. Abelha Alzibub. Tem alguém aí? A mão do irmãozinho acenou na frente do rosto dela e ela piscou antes de sair do transe. Bey expirou profundamente e deixou o sorriso que tanto desejava formar se espalhar pelo seu rosto. Um guincho agudo escapou de sua boca e ela se moveu antes que qualquer um dos machos pudesse se recuperar. Seus 4 braços envolveram o filhote e o puxaram para um abraço apertado enquanto ela aconchegava o focinho em sua cabeça e inalava seu cheiro. É um bebê, irmãozinho. Eu não sou. Sua vadia, sai de cima de mim. Baby Bro rosnou enquanto empurrava o rosto dela e tentava se desvencilhar. Ah, não. Ele não entende o quanto sua cara de bravo ficou mais fofa. Lógica demoníaca, pessoal. Para cima e para baixo. Ele é tão fofo. Pai, que lindo. Eu só queria, Que fofura. Bey gritou de novo e começou a beijar o filhote. Não, deixa a tia Bey ficar com ele. Amor pelo bebê. Porra, Gu, você acabou de me lamber. Pirralha, me tira das garras dessa vadia agora mesmo. Quer dizer, tudo que você tinha que fazer era ficar de boca fechada e de cabeça baixa até ela ir fazer o que queria. Baby Bro murmurou para sua caneca de café. Seus olhos brilharam brevemente e seus lábios se curvaram em um sorriso irônico. Sofra, Kurama. Ai meu Deus, esse é o nome dele. Kuchihama. Adorei. Bey sorriu radiante e acariciou o filhote novamente, enquanto Baby Bro quase cuspiu que havia bebido antes de rir. Ele é tão fofo, Baby Bro. Vou matar vocês dois. Baby Bro, também conhecido como Kuchihama, rosnou em suas tentativas renovadas de escapar do toque carinhoso de Bey. Não desse jeito, pervertidos. Bey tinha princípios, muito obrigada. Pela última vez, me soltem. Vou garantir que a maldita linhagem de vocês acabe. Com você. Baby Bro sorriu para o filhote que rosnou para ele. Estendeu a mão e tocou o nariz de Kuchihama. Comporte-se, garotinho. Não é todo dia que nasce um novo Fox Fiend. Bey congelou. Ela olhou para o seu irmãozinho, tomando cuidado para não deixar Kuchihama escapar de seus braços. Ele ainda se debatia para se soltar, mas ela podia sentir suas vibrações. Ele não queria admitir, mas adorava aquilo. Kuchihama precisava tanto daquele tipo de carinho que suas vibrações imploravam para que Bey continuasse a amá-lo. Sim, ela faria isso. Você está falando sério? Ela perguntou baixinho. Irmãozinho, ele é ponto. Ele é seu, por tecnicalidade. Só por pura maldita tecnicalidade. Kuchihama rosnou enquanto sua cauda longa e fofa chicoteava. Droga, Bey estava tendo flashbacks. Baby Bro não era tão pequeno há séculos, e se ele fosse o segundo, então isso significava. Você se reproduziu assexuadamente. Ela sussurrou. As implicações disso eram que sua casa seria a terceira maior na linhagem dos pecados. Isso era incrível. Ela tinha um irmãozinho e um potencial novo membro. E então, quando o irmãozinho e a cachorrinha bonitinha se casaram legalmente, acho que sim. O irmãozinho piscou. Ele sorriu.
Só acordei com ele enroladinho em uma bolinha minúscula na minha barriga. Por que diabos você diria isso para ela? Kuchihama resmungou enquanto Bei se derretia com a imagem que se formava em sua mente. Tão fofa. Você precisa de alguém para cuidar dele enquanto você vai buscar a Pretty Poop e contar a novidade para ela. Infelizmente, não. Que pena, que decepção. O irmãozinho bateu nas garras da abelha e ela, relutantemente, deixou o kit cair de suas mãos na bancada da cozinha. O bichinho fofo correu para pular no colo do irmãozinho, migrando propositalmente na virilha, pelo jeito que o irmãozinho fez uma careta e seus olhos se arregalaram, antes de se esconder debaixo do braço dele e subir em suas costas para enfiar a cabeça e encarar a abelha. Ela apenas sorriu para ele. Seu sobrinho, Bei tinha um sobrinho, caramba! Vai se ferrar, Lucy. Ela estava ganhando. Era tão fofo. Vamos encontrar seu amigo e acabar logo com essa merda. Estou quase tentado a te deixar aqui depois dessa palhaçada, Baby Bro rosnou enquanto se levantava e deixava sua caneca na bancada. Ele choramingou e esfregou a virilha com um gemido. Pulou bem em cima do meu pau, seu pequeno bastardo. Bem, eu nasci fora do casamento. Kuchihama debochou, com um sorrisinho cruel no rosto. Abel, do caralho, só queria devorá-lo de tão fofo que ele era. E isso era só o Baby Bro. Os filhotes dele e da Pretty Poop seriam de morrer de amores. Te vejo mais tarde, Bel. Eu preciso pegar gelo e uma camisa. Claro. Bei sorriu e saiu correndo do balcão da cozinha para dar um abraço rápido. Ela roçou o nariz no peito musculoso do seu irmãozinho. Estava super feliz por ele ainda estar confortável e quentinho ali, e o abraçou com mais força. Que bom que você voltou, irmãozinho. Vai ter uma festona hoje à noite, não se atrase. Traga a gatinha e o cachorrinho lindo. Pare de me chamar de fofa. Eu não sou fofa. Sou um desastre ambulante. E, ele é bem bonitinho, né? Murmurou o irmãozinho enquanto a abraçava de volta. Que fofura. Bei riu e suspirou enquanto aproveitava o abraço. Vai buscar sua cachorrinha, ela sentiu sua falta. Não precisa me dizer 2 vezes. Mas, posso te pedir um pequeno favor? Você quer que eu faça um portal? Se não se importar, depois que eu me vestir, bem. Agora? Não. Bei sorriu. Quanto mais cedo você contar para a Pretty Poop sobre a Cutie, mais cedo vocês duas voltam para sua festa de aniversário atrasada. Ah, droga, eu esperava ter dormido durante isso. O irmãozinho fez uma careta. E agora, definitivamente, vou te mandar sem roupa. Abelha, espere. Tchau, maninho. Tchau, rama fofinho. Bei murmurou para o adorável pequeno ser agarrado ao ombro do seu irmãozinho antes de conjurar um portal de foca atrás dos Foxfiends. Um leve empurrão os fez cair no chão congelado e coberto de neve da cidade dos Impsempride. Algo ali não parecia certo. Não importava, ela deu de ombros, deixando a preocupação de lado enquanto o portal se fechava. Bei tinha uma nova festa para planejar para esta noite. Uma festa de boas-vindas atrasada para o bebê. Ela congelou e suas orelhas se ergueram. Seu sorriso era largo e ela vibrava de animação. O fofinho Rama acabou de nascer hoje. É uma festa de aniversário de verdade. Preciso ligar para o Ozzy. Preciso ligar para a Belle. Preciso ligar para o Levi. Que se dane a mamãe, ele pode ser dispensado. Ah, mas o Satanás vai querer aparecer. Ele ama coisas fofas quase tanto quanto eu. O sorriso de Bei desapareceu. Esqueci de tirar uma foto. Tiro uma depois. Droga, preciso ligar para a Vortex e a Cerberus. Precisamos remarcar aquela noite do julgamento. Bei disparou. Ela tinha muita coisa para fazer e pouco tempo para isso. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que a acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil. Às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho.
A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.